Hoje nós estamos concluindo esse período que a gente chama de escolão. Todos os dias, todos os meses de janeiro, os irmãos... Todos os meses de janeiro, os irmãos sabem que nós damos férias, né? Os irmãos dão férias para os professores da escola dominical e, assim, a gente se divide e fazendo estas classes. Eu gostaria que o Mateus passasse o primeiro slide aí que eu tenho. Nós estávamos estudando no final do ano um assunto que se chama Cristologia, estudo a respeito de Cristo, que afinal nós fazemos isso todos os domingos que nós estamos aqui, falando a respeito de Jesus Cristo, e da sua salvação e da vida que Ele nos proporciona. Mas os assuntos eram esses aí, ó. Nós falamos de cristologia histórica, a humanidade de Jesus, divindade de Jesus, os estados de Cristo, humilhação e exaltação, e nós ficamos nestes 4 estudos. Não houve tempo hábil para a gente terminar os estudos. No primeiro domingo de janeiro, o pastor fez um estudo dando um resumo, fazendo uma recordação a respeito desses quatro primeiras lições. No segundo domingo, o irmão Gil falou a quinta lição, os ofícios de Cristo, e hoje nós vamos encerrar com essa 6ª lição, com o título Pedra de Tropeço. Vamos entender um pouquinho mais depois o que vem a ser pedra de tropeço. Passa o segundo slide aí, por favor, Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 a 14, dá para enxergar daí, né? Nós temos um trecho do Sermão do Monte, que Jesus fala da porta larga e da porta estreita. Então diz lá, olha, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Bem, todos nós que já temos alguma vivência com o Evangelho, e principalmente aqueles que se dedicam ao trabalho de evangelização, de falar de Cristo às outras pessoas que ainda não o conhecem, sabem da dificuldade que se tem de levar uma pessoa a Cristo. Há uma luta tremenda. As pessoas, muitas vezes, têm dificuldade de aceitar a Cristo. Alguns, de maneira até com uma certa agressividade, nos ridiculariza, nos fala, rejeita de maneira agressiva. Outros não fazem isso, mas revelam uma certa indiferença, E outros se parecem interessados no Evangelho, mas há uma luta, há um empecilho, há alguma coisa que impede a pessoa de tomar aquela decisão ao lado de Cristo. E há aquelas pessoas que tomam a sua decisão, começam com entusiasmo e depois, logo, o entusiasmo vai acabando e a pessoa termina por saindo de perto do Evangelho e termina depois
voltando à sua vida pregressa, à sua vida anterior. São dificuldades que nós temos. Então, a rejeição do Evangelho é muito grande. Poucas pessoas, como diz aí o texto, o próprio Senhor Jesus já tinha nos alertado a respeito, que a porta é estreita e muitas pessoas rejeitam. Outras vezes acontece, o texto não está aí, mas é um texto que eu gostaria de ler também, que está em Mateus também, no capítulo 10, no versículo 35, 10, 35, não, 34, diz assim, das dificuldades, assim, não penseis, Jesus dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Muitas vezes a gente vê, e aqui mesmo deve ter aqui nesse auditório nesta manhã, pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, mas que têm filhos que ainda estão perdidos. Tem gente mulheres que aceitaram o Senhor Jesus e que os seus maridos não aceitaram, e vice-versa. Tem homens que aceitaram o Senhor Jesus e a sua mulher não. Então, parece que o Evangelho, quando penetra naquele lar, causa uma divisão, causa alguma coisa que eram todos do mesmo lado e agora há uma divisão, a dureza dos corações em aceitar o Senhor Jesus é uma constatação que o próprio Jesus faz. Eu não vim para causar paz, mas muitas vezes divisão no meio das famílias, levando inimizades muitas vezes entre parentes. Quando alguém aceita o Senhor Jesus, há casos de gente cujos pais colocaram o jovem que aceita Cristo para fora de casa. Muitas vezes isso aconteceu na história e a gente ouve muitas destas coisas. Quantas pessoas aqui, quando a gente nas reuniões de oração, alguém franquia a palavra para que haja pedido de oração, as pessoas falam assim, eu peço oração pelo meu filho que está perdido, em dificuldades e que precisa de Jesus. Eu peço oração pelo meu irmão, pela minha mãe, pelo meu pai. Isto é muito comum. Isso revela a dificuldade das pessoas aceitarem o Senhor Jesus. Próximo slide, por favor. Bem, eu estava me lembrando essa semana, existiu um missionário chamado Paul Vandoros, que era missionário da Junta de Missões Nacionais, e ele atuava na casa de detenção em São Paulo. Aquele presídio que até já foi demolido, foi alvo daquela chacina em 1992, não é? Um presídio muito bem retratado pelo Dr. Drauzio Varela no seu livro Estação Carandiru, que depois foi transformado em filme. Embora o filme não tenha revelado toda a complexidade e a dificuldade que existia ali naquela unidade prisional, como o livro retratou. Bem, o pastor Paul,
ele trabalhou durante 17 anos na casa de detenção. E ele já é falecido, faleceu em 2005, e ele apresentava sempre nas nossas revistas missionárias alguma coisa a respeito do seu trabalho. E eu li certa ocasião, e me veio à memória essa semana, quando eu estava pensando nessa lição, algo que ele deixou escrito que é muito interessante. Ele fazia um trabalho com presidiários e com os seus familiares. E ele faz uma estatística, e relatou num desses testemunhos. Ele dizia o seguinte: para cada 100 pessoas que eu faço contato na casa de detenção com os presidiários e com seus familiares, 10 pessoas aceitam a gente progredir nas conversas a respeito do Evangelho. Destas pessoas, que representam, então, 10% daquele contato inicial, ou daquele contato com as pessoas, aceitam a prosseguir falando a respeito de Jesus, e eu começo a ministrar um estudo bíblico a estas pessoas. De cada 10 pessoas que começam o estudo bíblico, uma pessoa termina. E dessas pessoas, algumas aceitam o Senhor Jesus. Essa é a estatística que ele mencionou naquela ocasião. 1% daquelas pessoas com quem ele trabalhava. E, olhando, isso tem no site da Junta de Missões Nacionais, e ele fala que o pastor Paul Vandouros foi um instrumento de Deus para salvar muitas pessoas, centenas de presidiários que estavam ali cumprindo suas penas. Bem, se ele foi instrumento para salvar centenas, é sinal que ele trabalhou com milhares ou centenas de milhares de pessoas. Então, muitas vezes a gente fica pensando, ouve do Evangelho, lê que os campos estão brancos para a ceifa, mas eles estão brancos, mas demanda trabalho. Quando, há uns anos atrás, alguém descobriu ouro lá na Serra Pelada, por exemplo, na Amazônia, lá tinha muito ouro, mas o ouro precisou ser procurado. A terra precisou ser retirada. Hoje lá existe um buraco enorme da quantidade de terra que foi tirada. Aquela terra precisou ser lavada, garimpada. Lá tinha muito ouro, mas não estava a flor da terra. Tinha que ser prospectado e procurado, com muito trabalho. A mesma coisa, o trabalho de evangelização. Os campos estão brancos. Muita gente precisa ouvir falar do Evangelho e está com o coração preparado para isso. Mas há necessidade de muito trabalho. Não é com qualquer um que você vai falar que a pessoa vai aceitar o Evangelho. A rejeição é muito grande. Aí é o tema da nossa lição. Pode passar outra. Pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Eu me lembro que o ano passado a gente foi visitar um sobrinho nos Estados Unidos e a gente foi andar num calçadão lá perto da casa dele, e eram umas lajotas. E de uma lajota para outra tinha um desnível que não chegava a 2 centímetros. Eu enrosquei o pé nessa lajota, eu caí com a boca no chão, fiquei
achei que tinha perdido um dente, porque a pancada foi bastante grande. Imagine na Palestina, naquelas terras pedregosas, daí que vem essa expressão idiomática, não. Pode passar o próximo, no hebraico, que diz pedra de tropeço. Tem lá a palavra hebraica, que eu não vou me atrever a pronunciar. Mas na tradução da Septuaginta, que é aquela tradução que foi feita no começo da era cristã, do Velho Testamento hebraico para o grego, esta palavra hebraica foi traduzida por escândalo, uma palavra que para nós é escândalo. Então, a pessoa de Jesus, o Evangelho, para muitas pessoas é escândalo. Quando a gente pensa que o Evangelho pode dividir famílias, como eu estava mencionando no começo da lição, é meio escandaloso isso, porque é uma coisa que fica meio, parece algo que não tem muita coerência com Jesus. Se Jesus veio trazer a paz, por que ao trazer a paz no coração de alguns, ele provoca conflitos nas famílias destas pessoas? Isso é uma coisa que muitas vezes faz alguém tropeçar. É meio escandaloso isso. Então, aí que vem a palavra pedra de tropeço. E a pedra de tropeço, ela é relacionada à pessoa do Senhor Jesus, né? O próximo, por favor. O apóstolo Pedro escreveu, vocês conseguem ler daí? Está meio... Alguém consegue levantar e ler o que está escrito ou não? Ou não? Pode ler, por favor. À medida que se aproxima dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Aí fica melhor ainda. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Obrigado. O Pedro está falando que Jesus é a pedra viva, a pedra angular, a pedra de fundamento, aonde a nossa vida deve ser construída. E ele diz também que nós também somos pedra. E com as outras pessoas que aceitam a Cristo, nós formamos o reino de Deus, pedra edificadas sobre o fundamento que é Jesus. Mas ele diz que aqueles que rejeitam a Cristo, em vez de ser a pedra angular da sua fé, da sua vida, é uma pedra de tropeço, é uma pedra que aquela rejeição vai determinar a perdição daquela vida. Então, Jesus é a pedra para aqueles que aceitam, a pedra viva, a pedra angular, e a pedra para aqueles que rejeitam, uma pedra de tropeço, uma pedra que faz
cair. Por favor, Mateus, vamos lá. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele chegou num contexto em que os judeus viviam a expectativa da vinda do Messias. E que Messias eles esperavam? Eles esperavam alguém enviado de Deus, eles esperavam um rei, eles esperavam alguém que fosse restabelecer o reino de Israel, aqueles moldes do seu apogeu, lá no tempo de Salomão, no tempo de Davi, de Salomão, que foram o apogeu do reino de Israel. Eles esperavam um guia, eles esperavam um libertador, eles esperavam alguém que os libertasse naquela conjuntura do domínio do Império Romano. Eles esperavam alguém assim, mas eles esperavam um homem, um líder. E vocês sabem que líder, quando a gente vê aí no meio dos políticos, líder é aquele que a gente usa a seguinte expressão: chega chegando. Ele chega com alarde, ele chega fazendo barulho, ele chega causando uma impressão. E não foi isso que Jesus fez. Ele chegou tão sorrateiramente, embora milagrosamente, mas para a população em geral, ele não chegou como os judeus desejavam. E a nossa lição, ela divide em dois momentos, duas condições em que Jesus frustrou a expectativa dos judeus daquela época. Primeiro, Jesus estava acima, pode passar o outro, por favor? Jesus estava acima da condição de homem. Ele se mostrou grande demais para o seu povo. Nós vamos ler alguns textos que falam o seguinte, que Jesus mencionou ou demonstrou a sua divindade, e as autoridades judaicas falam assim: não, você é um homem, como que você está se usurpando ser Deus? Eu vou fazer a leitura porque agora está bem difícil de ler, né? Mas em João capítulo 10, versículo 24 e depois 27 a 30 diz assim, olha: os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhe disse, mas não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da minha mão. Eu e o Pai somos um. Essas palavras, continuando o texto, pode passar o próximo, provocaram uma reação dos judeus, e os judeus tentaram, naquele momento, apedrejá-lo. E ele chegou a dizer ali no texto que nós não lemos: vocês querem me apedrejar? Aí eles disseram assim: olha, não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra sua, na sua boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem,
e que se apresenta como Deus. Então, o fato de Jesus, muitas vezes, falar alguma coisa a respeito de meu Pai, minhas moradas, a respeito de ser Ele Deus, provocou nos judeus daquela época esta reação, essa acusação de blasfêmia. Mateus, por favor, aí. Marcos capítulo 2, verso 4 a 7. Eu queria que alguém se apresentasse e lesse para mim aí, né? Não. Alô, alô. Acho que não ligou. Alô. Né? Ligou agora. Alô, alô. Aí. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E foi essa acusação de blasfêmia que foi preponderante no julgamento de Jesus. Ele blasfema, ele se diz rei dos judeus, e essa acusação as autoridades judaicas jogaram contra as autoridades romanas. Essa acusação, ele vai querer tomar o lugar de César, ou ele vai querer atrapalhar aqui o domínio de César, tal, e isso que levou à condenação do Senhor Jesus. Um outro item, por favor, o próximo aí, o outro item é que Jesus era humilde demais para o seu povo. Ele estava abaixo da dignidade de um rei. Como eu disse, os reis, as autoridades, aqueles que querem tomar poder, geralmente chegam com todo o alarde, o máximo possível. E Jesus chegou humilde, chegou numa família pobre, cresceu numa cidade desprezível da Galileia, que foi Nazaré. Família humilde, trabalhando num trabalho humilde. Quando ele começou o seu ministério, aqueles que conheciam a sua família já falaram: não, mas nós conhecemos esse daí, a sua família e tal. Como esse aí pode ser alguma coisa? E Jesus, algumas vezes, foi confrontado e mostrou uma atitude que não tinha muito a ver com uma atitude de um rei, de alguém que está buscando poder. Por exemplo, número 1 ali, atitude de Jesus para com as autoridades. Quando Jesus foi preso, Pedro reagiu à prisão de Jesus, e Jesus inibiu qualquer reação à sua prisão. Quando Jesus foi confrontado com aquela moeda, devemos pagar tributo a César ou não? Jesus disse: sim, pague o tributo, a moeda é de César, dá a César o que é de César. Respeito
as autoridades estabelecidas naquele momento. Coisa que difere de alguém que quer tomar o poder, que geralmente tem uma atitude crítica, severamente crítica, àqueles que estão estabelecidos no poder. Quando Jesus fez a sua primeira multiplicação dos pães, a multidão, empolgada com aquele milagre, quis aclamar Jesus rei, e ele simplesmente se afastou daquela multidão. Isso naquele momento em que 5.000 pessoas, mais ou menos, estavam ali querendo aclamá-lo rei. O item 3 ali, que a recusa de Jesus utilizar milagres para sua autopromoção. Quantas vezes nós temos nos evangelhos os milagres sendo feitos e Jesus em seguida recomendando que não espalhem, não falam, a minha hora não é chegada ainda, não façam promoção daquilo que vocês receberam. Muitas vezes isso aconteceu. E a recusa de Jesus de utilizar a ajuda de anjos. Embora os anjos tenham aparecido na anunciação do seu nascimento, tenham aparecido aos pastores, a Maria, apareceu depois consolando lá no Getsemane, mas Jesus não usou do seu poder de requisitar os anjos para defendê-lo, para fazer nada em sua própria defesa. Então, isso mostra que Jesus, ele ficou abaixo, se colocou numa posição abaixo de um rei. Ele se colocou, em certa ocasião ele disse: eu não tenho nada, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Isso tudo era um escândalo para o judeu, que esperavam alguém muito maior, um libertador. E para terminar, eu queria ler um texto de Coríntios, um pouquinho maior, mas eu vou fazer essa leitura aqui. 1 Coríntios 1, de 18 a 25. Paulo diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Certa vez uma colega me confrontou da seguinte maneira, falou assim: quanto tempo você frequenta uma igreja? Falei: olha, desde que eu era criança, de colo. Falou: quantas vezes você já ouviu algum pastor falar algum texto da Bíblia que você já conhece praticamente de cor? Falei: muitas vezes. Aí eu me lembrei, por exemplo, da parábola do bom samaritano. Na hora que ela falou isso para mim, eu lembrei de alguns textos assim. Aí ela me confrontou novamente: quantas vezes você já ouviu de determinado texto pregações a respeito do texto? Falei: sim, muitas vezes, muitas. Falou assim: e você continua ouvindo sempre a mesma coisa? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa? Eu falei: olha, você pode não entender, mas não é sempre a mesma coisa. O texto pode ser o mesmo, a referência é a mesma, mas sempre Deus tem alguma coisa para falar com a gente diferente.
do que falou da outra vez. Alguma coisa Deus faz, torna significativa para a gente, naquele momento, aquele texto, naquele dia. Então, se a gente for pensar de modo racional, a gente vai dizer, é loucura, é a loucura da pregação. Muitas vezes pessoas iletradas, como Pedro, por exemplo, prega, e muitas vezes a gente vê pessoas pregando com erros de português, e a gente fica achando, como pode ser essa pessoa ser usada por Deus para atingir os corações? Mas é assim que Deus faz, é a loucura da pregação. Continuando a nossa leitura aqui, porque tanto os judeus pedem sinais, como os judeus buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Como alguém que foi condenado e morto pode ter algum poder? Para o judeu isso era impossível, mas estavam nos planos de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pegamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse é o Evangelho. Jesus muitas vezes representa para algumas pessoas uma pedra de tropeço, mas é assim que o Evangelho progride no mundo, é assim que as pessoas aceitam a Cristo, e aqueles que aceitam vão se somando e vão transformando o mundo. É assim, são os planos de Deus. Muitas vezes a gente não entende. Muito bem, essa era a nossa lição de hoje. Espero que tenha sido de proveito para a nossa vida.